vamos conversar um pouco sobre as inúmeras terapias que existem para pessoas com TEA. Meu nome é Anita Bacelar, sou psicóloga clínica, trabalho no Espaço Viver, né? E, nossa, TEA para mim tem uma longa história, porque quando eu comecei a minha formação lá, comecei a minha vida profissional, eu trabalhei um período com crianças com TEA. Lá naquela época, tem mais de 30 anos atrás, era muito parecido com os tempos de agora, com muitas clínicas e as crianças passando o dia inteiro nas clínicas psicológicas. Eu vivi essa transição entre esse excesso de horas de trabalho para crianças com TEA, é uma nova visão, e agora estou olhando o retorno disso, né? Então eu vou amar conversar com vocês sobre isso. Lógico, vou tentar passar a minha visão sobre o acompanhamento com crianças que tenham TEA. Mas antes da gente conversar a nossa conversa, né, eu sempre procuro pedir a vocês que não esqueçam de fazer inscrição no canal, se ele for interessante para você, deixe seu like no vídeo, se você tiver aproveitado ou acha que possa ser interessante para alguém. E se quiser conversar comigo sobre TEA, vai ser um prazer. Deixe no comentário que eu converso com você, tá bom? Bom, deixa eu te falar um pouco qual é a visão de uma criança hoje que tem o espectro autista, né? Hoje em dia, eu gosto do conceito que tem hoje em dia, que é um conceito de espectro. Eu sei que quando a gente pensa em espectro, algumas pessoas dizem que, nossa, mas se a gente for pensar em espectro, né, todo mundo tem um pouco de autismo, porque pode ser que ele seja tão leve, tão leve, tão leve, com as características tão leves que fique difícil para a gente construir uma noção entre ter ou não ter algum tipo de autismo, quando a gente pensa que é um leque de intensidade e de comportamentos e especificidades muito singulares. Então, eu concordo que isso traz uma certa dificuldade, mas não pensando nesses extremos, assim, que do espectro do autismo muito leve, eu diria que ele serve para a gente entender alguns nortes, ter alguns nortes em relação à forma de funcionar do cérebro de um autista. Ele é muito diferente da nossa forma de funcionar. Algumas questões específicas que eu acho neuropsicológicas que são importantes da gente reconhecer é que, por exemplo, em termos perceptivos, um autista ele tem muita dificuldade, por exemplo, de olhar uma imagem ou olhar a imagem que a gente tem do contexto que a gente está vivendo agora e enxergar o todo e depois do todo ele ir para as partes, por exemplo. Isso é um funcionamento neuropsicológico. Diferente de quem não é autista, né? Porque o nosso funcionamento normalmente é assim, né? A gente olha o todo primeiro e depois a gente vai identificando as partes. Isso dá uma sensação de norte, né, de organização gestáltica absurda. E o autista tem muita dificuldade de fazer esse aspecto mais geral, né? O que significa dizer que quando ele entra num ambiente, como ele vê partes, é possível mesmo que ele tenha movimentos que possam ser vistos como descoordenados, desorganizados, né? Só para citar um exemplo porque percepção é um movimento do cérebro, né? Um outro elemento que eu acho bem importante no autismo é que ele tem dificuldades de fazer inferência, né? E essas dificuldades de fazer inferência criam grandes questões sociais na vida dele. Pois é. Na época que eu comecei a trabalhar, o conhecimento que foi se desenvolvendo com o tempo era que cérebro, todas as questões que são cerebrais, elas envolvem a possibilidade do que chamamos de neuroplasticidade. Então, um cérebro
ele pode transformar algum funcionamento, se fizermos isso por via de um treinamento, ou seja, se repetirmos várias vezes determinadas ações, o cérebro vai aprender. Então, por exemplo, o autista tem dificuldade na fala, ele tem essa dificuldade é uma delas. Aí eu vou dizer, puxa, mas se ele tem dificuldade na fala, se ele tem dificuldade de repente de orientação espacial e temporal, se ele tem dificuldade nas relações sociais, porque ele tem dificuldade de fazer determinadas inferências, eu vou dizer, tá, e o cérebro dele é neuroplástico, e essas questões vêm por uma questão cerebral, e eu vou dizer, bom, então nada mais natural do que a gente imagine que por repetições ele vai conseguir desenvolver algumas habilidades, porque o cérebro dele vai se reajustar. Eu vou dizer, nada disso está completamente errado, né? Porque sim, é importante, quando a gente pensa que uma criança está com dificuldade de fala, por exemplo, é importante que ela tenha acesso a uma terapia fonoaudiológica para que ela possa, em termos cerebrais, dar conta de viver esse desenvolvimento. Assim como quando a gente pensa em inferência, é interessante e é muito importante que a gente possa ajudar esse autista a viver e armazenar e compreender e adquirir cada vez mais inferências. No entanto, se eu penso desse jeitinho apenas, o que vai acontecer é que a gente corre o risco de colocar essa criança em vários formatos de terapia ao mesmo tempo. Então, é possível que eu queira que ela treine o social e daí que ela treine a fala, que ela treine habilidades, por exemplo, de amarrar um cadastro, de botar uma roupa. São todas condições que um autista precisa desenvolver, mas que se nós formos levar ao pé da letra tudo ao mesmo tempo, vai ficando, diria, esgota a criança, né? E aí, além disso, ainda tem a escola. Então, é bem o processo que a gente está vendo hoje em dia acontecer e que acontecia lá quando eu comecei a trabalhar com autismo, na década de 80, assim, finalzinho da década de 80. E daí eu penso no desgaste dessa criança, né? Isso fez com que eu, de alguma forma, e toda a equipe do espaço, que a gente construísse uma forma de estar com esses autistas, respeitando todas as terapias que são necessárias, mas estar com esses autistas promovendo o desenvolvimento da singularidade dele. Ou seja, a ideia é que a gente não coloque a condição do autismo como diretamente ou apenas associada ao treino, mas associada a um desenvolvimento humano. Ou seja, eu tenho ali uma criança, pode ser um adulto também, né? Mas eu tenho ali um ser humano, que tudo o que ele precisa é de condição para se desenvolver. E a condição para se desenvolver implica em saber em que momento do desenvolvimento ele está. Então, a primeira etapa, quando a gente trabalha com autista por aqui, a primeira etapa é realmente identificar como está o desenvolvimento dele nas diferentes áreas do desenvolvimento. A gente vai identificar nesse momento que algumas dificuldades do desenvolvimento serão maiores do que outras. Daí, nosso plano de ação, ele é feito individualizadamente. Cada criança tem o seu plano de ação, porque cada criança tem a sua emergência de aprender algo específico. E aí sim, a partir disso, nós somos os grandes condutores do processo dessa criança. E por isso somos capazes de selecionar o que será que essa criança precisa nesse momento especificamente. Será que no desenvolvimento dela o que ela mais precisa agora é de uma fono? Ok, vamos cuidar da fono. Para que a gente não precise acionar todas as áreas ao mesmo tempo.
A gente não tem dúvida de que, por exemplo, se um dos maiores problemas que uma criança tem com TEA no momento é a fala, se ela adquire a fala, se ela vai desenvolvendo a fala, sem ocupar todo o espaço da vida dela, ela vai conseguindo promover as outras habilidades dela, que estavam melhor desenvolvidas. Então, se ela desenvolve a fala, é possível que a gente veja que as questões sociais, de alguma forma, também sejam facilitadas por causa da aquisição da fala. Esse é só um exemplo para dar para vocês, para dizer que talvez a gente não precise, então, mesmo trabalhar com todas as terapias de uma vez só. E uma outra coisa que eu acho muito importante: os pais estão a maior parte do tempo com essas crianças. Além dos pais estarem a maior parte do tempo, a escola também. Então, os maiores mentores, talvez, desse processo não sejam apenas os profissionais que trabalham especificamente com a TEA, mas seja a condição que a gente pode dar para os pais e para a escola de, no dia a dia, ir estimulando aquele momento ou aquela parte do desenvolvimento que está mais prejudicada do que as outras áreas. A gente acredita muito que se a gente trabalhar, então, do que está mais difícil de ser desenvolvido, se a gente trabalhar com eles, a gente vai conseguir evoluir esse processo e, consequentemente, outras áreas vão aparecer como mais difíceis no momento. E se a gente trabalhar essas áreas, a gente vai ajudando a promover o desenvolvimento dessa criança ou desse adulto, sem que necessariamente a gente precise trabalhar com todos os elementos de uma vez só. Independente dessa pessoa ter TEA ou não, ela é uma pessoa e ela precisa de espaço de vida. Ela precisa de espaço de vida e ela precisa contar com a rede de apoio para que o desenvolvimento dela possa acontecer. Nada do desenvolvimento dela vai acontecer fora das relações que ela vive. Nós somos um aporte, nós não somos as figuras principais enquanto profissionais. Nós facilitamos todo o processo. Nós podemos reconhecer onde existem as maiores dificuldades e ajudar pais e professores a lidar com essa criança, facilitando o processo e o desenvolvimento dela. Isso vai sobrar espaço, sem sombra de dúvida, para o lazer e para ela ser pessoa, que é o que no fundo todos nós somos. Espero ter ajudado você a compreender como que nós trabalhamos com TEA por aqui. E se quiser maiores informações, é só perguntar para a gente, tá? Que a gente aí te ajuda a compreender um pouco mais. A gente sabe que o TEA aparece nos nossos consultórios, olha, das formas mais imprevisíveis possíveis. É bom a gente conhecer um pouco sobre isso para saber como lidar. Bem, por hora, vou parando por aqui e te espero no próximo vídeo.